Boa noite, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse, no capítulo 2. Ao anjo da igreja de Efésio, escreve estas coisas, diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são. Descobriste que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência por causa do meu nome, trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti. Deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e moverei teu candelabro de lugar, e se não arrependeres, mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolatas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve estas coisas, diz o Espírito, diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulação por 10 dias. Se for fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. E ao anjo da igreja de Pergamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está sentado, e tu retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaal, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comeres coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolatas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o receber. E o anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas, diz o Senhor Deus, que tem seus olhos semelhantes
a chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezebel, que chama a si mesma de profeta, a ensinar e a seduzir os meus servos, a cometeres formigação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe darei tempo para se arrepender da sua formigação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei os seus filhos com a morte. Toda a igreja saberão que eu sou o que esquadrilha os rins e os corações. E eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquele que vos tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, aquele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará com centro de ferro, como os vasos do oleiro. Elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que esta palavra fique para a gente meditar, que o que está escrito no Apocalipse, todos nós sabemos que está se cumprindo, né? Que assim seja. Amém.